Fala, queridos, tudo bem? Beleza? Professor Thiago Causa, é um prazer estar com vocês, gente. Pessoal, dando sequência às nossas aulas aqui, hoje a gente vai falar um pouquinho de movimento uniforme, tá? Ver alguns exercícios mais clássicos sobre isso, tá? Vamos ver como que vai ficar essa aula. Se ela ficar longa demais, a gente faz uma aula só com exercício e deixa um vídeo só para teoria, tá bom? Pessoal, antes da gente seguir, eu queria te pedir sempre aquele favor que eu sempre peço no início. Você que conhece aí seus amigos e tal, que tem dificuldade em física, mesmo aqueles que não têm dificuldade, me dá uma força, pede para eles se inscreverem lá no meu canal, me ajudar a divulgar cada vez mais isso, tá bom? Vocês estão me ajudando muito, muito, muito. Eu agradeço muito por esse carinho que vocês estão tendo comigo e vamos lá, tá? Então só pedir aqui para você se inscrever lá, ativar o sininho, né? Ficar de olho lá nas notificações e tamo junto sempre. Vamos embora, galera. Movimento uniforme. Pessoal, então vamos junto. Essa nossa aula aqui, ela é uma continuação, na verdade. Deixa eu aumentar um pouquinho para vocês aqui. Essa aula aqui, ela é uma continuação daquilo que a gente já estava vendo. A gente viu sobre velocidade média. Então, na verdade, os exercícios são muito parecidos ainda, tá? Então, basicamente aqui, pessoal, um movimento, quando ele é dito uniforme, né? Movimento retilíneo uniforme, que a gente chama muito de MRU, né? Então, o retilíneo vai ser para você entender que a trajetória, nesse momento aqui que a gente está trabalhando, é uma linha reta, tá? Porque aí depois a gente vai ver os movimentos curvilíneos, tá? Que a trajetória vai ser circular, uma circunferência, uma curva, e assim vai, tá? Então você vai pensar assim, pessoal, o movimento quando é uniforme, o objeto ele vai estar sempre executando espaços iguais em tempos iguais. Então repara que você olhar aqui por essa tabela aqui, repara que essa primeira linha da tabela aqui são as posições de um certo objeto, e a segunda linha da tabela são os tempos que ele vai executando cada uma dessas posições. Então, repara que esse deslocamento que o corpo vai tendo, vê se vocês concordam comigo que esse deslocamento ele está variando sempre na mesma proporção. Tá? Então, se você for pensar aqui, ó, uma hora ele estava na posição 25, depois ele foi para a posição 21, depois ele foi para a posição 17, posição 13, posição 9... Então, repara que esse deslocamento ele está sempre sendo variado de 4 em 4 metros. Tá? Aqui, no caso, esse deslocamento está diminuindo cada vez mais. Né? Ele começa na posição 25 e vai para a posição 5. Mas nada impede dele ir aumentando, tá, galera? Então, toda vez que isso acontecer, que ele sempre percorrer espaços iguais em tempos iguais, a gente vai ter um movimento dito uniforme. Tá? Então, olhando aqui pela tabela, repara. Vamos supor que eu quero saber a velocidade média que esse objeto teve aqui. Então, repara que o deslocamento vai ser negativo, porque a posição final que ele está ocupando é sempre menor do que a inicial. Mas isso é só para dizer que ele vai estar em sentido contrário à orientação da trajetória que a gente já falou, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu quero escolher aqui a posição 9 aqui e a posição 17, por exemplo. Tá? Então, aqui, o que seria a minha velocidade? A gente sabe que a velocidade é o ΔS sobre o ΔT. Tá? Quem seria aqui o meu ΔS? É a posição final, que aqui seria 9, que foi o valor que eu escolhi, tá? Menos a inicial que eu escolhi, que seria 17, dividido pelo intervalo de tempo, que seria 4 menos 2. Então, aqui, ó, a minha velocidade seria 9 menos 17, isso aqui vai ficar menos 8, dividido por 2, a nossa velocidade aqui desse objeto seria menos 4 metros por segundo. Professor, eu posso escolher outro ponto? Sem problema nenhum. Professor, eu quero escolher, digamos, esse ponto 5 e esse ponto 25. Faz a mesma forma, galera. A velocidade vai ser ΔS sobre ΔT, não é isso? A minha posição final aqui é 5, minha posição inicial é 25, e o meu intervalo de tempo seria 5 menos 0. Então, aqui vai ser menos 20, dividido por 5 também vai dar menos 4 metros por segundo. Moral da história, movimento uniforme, a velocidade em qualquer instante de tempo sempre vai ser o mesmo valor. Então, a principal característica desse movimento é que a velocidade ela é constante, ela não muda ao longo do tempo. Tá? Então, repara, nesse trajeto aqui, em qualquer ponto dele a velocidade seria menos 4 metros por segundo. E só lembrando, é menos 4 porque aqui, ó, as posições, o deslocamento, a posição está em ordem decrescente. Ele está indo
do maior para o menor. Então, ele vai diminuindo, tá? Então, ele vai ocupando posições cada vez menores. Por isso que o deslocamento é negativo e a velocidade é negativa. Então, a gente pode dizer que esse movimento que a gente aprendeu na nossa aula anterior, ele é um movimento dito retrógrado, porque ele está indo contrário à orientação da trajetória, ou seja, as posições vão diminuindo e o ΔS é negativo. Agora, se fosse um movimento que é progressivo, o ΔS é positivo e as posições estariam aumentando. Só isso, galera. Tá? Aí vamos pensar assim, tá, a gente já sabe então que a velocidade é constante, mas só pelo fato de ter uma velocidade, ela ser um valor diferente de zero, obviamente, significa que a posição do objeto está mudando toda hora. Então, por exemplo, tem um corredor aqui, e esse corredor está com uma velocidade que é 10 centímetros por segundo. Tá? Então, repara que a cada 1 segundo, a posição dele vai aumentando sempre de 10 em 10 centímetros. Tá? Então, a posição varia. A velocidade é constante, mas a posição vai variar. Então, você vai pensar comigo assim, galera. Se a posição varia ao longo do tempo, por mais que a velocidade seja constante, eu posso caracterizar essa mudança de posição através de uma função. Então, uma função do primeiro grau, que é a chamada função lá que chamam de sorvete, né? Essa equação aqui vai me dizer o seguinte: como que a posição de um objeto está mudando ao longo do tempo com essa velocidade aqui que é constante. Tá? Então, esse S é a posição final que o objeto vai atingir, esse S0 é a posição inicial, esse V seria a velocidade instantânea, que é a velocidade num tempo específico, e esse T é um instante de tempo, beleza? Então, repare, eu escrevi aqui que essa equação que eu coloquei aqui, que é a do sorvete, ela é exatamente igual àquela que a gente já usava, tá, galera? Lembra que eu falei para vocês que velocidade era ΔS sobre ΔT? Então, você pensa assim, só que aqui eu não vou chamar de velocidade média, eu vou chamar de velocidade instantânea agora, tá? Quem é ΔS? S menos S0. Quem é ΔT, professor? T menos T0. Mas vamos pensar assim, o início do movimento, quando algo começa a se mover, eu começo a contar o tempo a partir desse momento aqui. Então, quando você aciona o cronômetro, o tempo inicial ele é zero, não é isso? Então, eu posso escrever assim, V é igual a S menos S0 sobre T. Tá? Então, aqui, esse T dividindo, eu posso passar para o lado do V multiplicando. Então, fica assim, S menos S0 é igual a V vezes T. Passando S0 para o outro lado, repara que eu chego exatamente na equação que estava ali em cima, ou seja, S é igual a S0 mais VT. Moral da história, você falar que velocidade é ΔS sobre ΔT, é exatamente você falar isso aqui, isso é a função horária da posição, ou seja, S é igual a S0 mais VT. Eu simplesmente estou considerando o tempo inicial como sendo zero. Então, você usar essa equação da velocidade ou usar isso daqui, a função horária, é totalmente equivalente. Tudo bem até aí, galera? Então, beleza. Então, um exemplo do que a gente poderia fazer para aplicar essa equação é o seguinte, pensa numa tabela aqui que ele mostra as posições de um objeto ao longo do tempo. Então, repara aqui, como eu falei para vocês, nesse caso aqui também, a posição do objeto está variando sempre de 3 em 3 metros. Então, a variação dessa posição é uniforme. A posição muda, mas a variação dela é sempre uniforme. Tá? E o intervalo de tempo também está passando sempre da mesma maneira. Então, por exemplo, vamos supor, eu quero saber a posição desse objeto descrito por essa tabela no instante t igual a 20. Repara que o tempo t igual a 20, ele não está ali a informação de posição referente a esse tempo. Mas se você sabe já qual é a função horária do movimento uniforme, que sempre vai ser isso daqui, você consegue prever a posição de um objeto em qualquer instante de tempo que você queira. Então você pensa assim, primeira coisa, olhando para essa tabela, quem vai ser a velocidade? Aquele mesmo esquema. Escolhe um par de pontos e acha a velocidade, porque como ela é constante, qualquer par de pontos que você escolha vai dar a mesma coisa. Tá? Então, digamos, escolhi o ponto 13 e o ponto 4. Então, quem é a minha velocidade? ΔS sobre ΔT. Então, o ΔS vai ser 13 menos 4 dividido por 3 menos 0. Beleza? Então, fica assim, galera. 13 menos 4 vai dar 9. 3 menos 0 dá 3.
que é 3. Então, a velocidade aqui, ó, é 3 metros por segundo. Tá? Então, qualquer ponto desse trajeto, a velocidade vai ser a mesma coisa. Monta a função horária, então. Ó. Quem é a função horária? Eu vou me basear por esse modelo aqui da função horária. Tá? Então, ó, S é igual a S0. Quem é S0? É onde começa aqui o primeiro ponto da tabela. É onde o tempo começa como sendo um instante inicial, que a gente diz quando se aciona o cronômetro. Então, seria 4 mais 3t, que é a velocidade. Esse 3 é a velocidade. Então, essa seria a minha função horária que descreve esse movimento aqui nessa tabela. Tá? Então, agora, como ele quer saber a posição no tempo t igual a 20, basta você substituir, ó, pessoal. S é igual a 4 mais 3 vezes 20. Logo, S vai ser... Pessoal, esse meu S parece um 5, mas ele é um S, tá? Eles são quase a mesma coisa, mas esse aqui é um S, tá? Então, fica 4 mais 3 vezes 20, 60. Então, no instante t igual a 20, esse objeto, descrito pela tabela, vai ocupar a posição 64 metros. Tudo bem até aí, galera? Tá? Aí aqui eu gosto de falar, o que mais a gente aplica nos exercícios sobre essa equação aí do sorvete, sobre essa função horária da posição, é quando a gente tem um encontro de dois objetos, que a gente fala de encontro, chama de encontro de móveis. Quando você quer saber, por exemplo, daqui a quanto tempo um determinado carro vai alcançar o outro, ou seja, ou o instante que eles vão se encontrar numa rodovia. Então, eu sempre aconselho você fazer o seguinte, ó, isso aqui todos os exercícios são a mesma coisa, tá? Então, se você aprende um mecanismo para um, você vai fazer qualquer um dos exercícios. Então, você pensa assim, ó, inventei aqui uma situação, tem dois objetos. Um objeto A, que está com uma velocidade de 15 metros por segundo, e um objeto B, que está um pouco mais à frente do objeto A, mas está mais lento. Ele se move a uma velocidade de 10 metros por segundo. A distância entre esses objetos é de 100 metros. Tá? Então, ele quer saber, ele fez duas perguntas. A primeira pergunta é, qual o tempo que o objeto A vai levar para encontrar o B? E a outra pergunta é, em que posição vai ocorrer esse encontro? Que são as perguntas clássicas do exercício, tá? Pessoal, faz o seguinte, ó, monta uma função horária para cada um. Então, por exemplo, o objeto A, o que você tem? Você tem que S é igual a S0A mais a velocidade do A vezes o tempo. Quem é o B, pessoal? O B vai ser S também, né? Vamos botar aqui, ó, SA e SB. Vai ser SB, S0B mais a velocidade dele vezes o tempo. Então, você faz assim, ó. Vamos considerar que aqui, ó, é a minha origem. Eu estou adotando aqui para ser a minha origem, o meu referencial. Eu vou adotar, então, as posições em relação a esse ponto. Então, se o ponto A está bem em cima da origem, eu posso dizer que a posição inicial dele é 0. Não é isso? E o ponto B, repara que como ele está a uma distância, ele está a 100 metros à frente do A, a posição inicial do B, então, é 100 metros. Pessoal, então, na verdade, a origem você pode escolher qualquer ponto, contanto que você respeite que a posição do B vai ser somado à distância que um está do outro. Por exemplo, se você quiser escolher a posição inicial do A para ser 20 metros, beleza. Consequentemente, a posição do B inicial vai ser o 20 mais o 100, que é a distância que ele vai estar. Então, seria 120. Então, isso independe do resultado, tá? Mas, em geral, a gente adota como 0, para considerar um deles para ser na origem, mas não é uma regra, tá? Então, fica assim, galera. Quem vai ser a posição do A? A posição do A, então, vai ser 0, porque ele está na origem, mais a velocidade dele, que é 15. Legal. Quem é a função do B? Vai ser 100. Por quê? Porque ele está a 100 metros na frente do A, mais a velocidade, que é 10t. Então, repara, como ele quer saber em quanto tempo o A vai levar para encontrar o B, no instante quando eles se encontram, galera, no encontro, você vai ter que as posições de cada um deles são iguais. Tá? Então, as posições finais deles têm que ser iguais porque eles vão se encontrar. Então, eu simplesmente vou pegar a equação do A, que é simplesmente 15 vezes t, e vou igualar com a posição final, com a função do B, que é 100 mais 10t. Então, vou fazer o seguinte, ó, 15t menos 10t é igual a 100. Logo,
15t menos 10t, isso aqui vai dar 5t. Isso é igual a 100. Logo, t, que é o instante de encontro deles, ou seja, em quanto tempo o A vai alcançar o B, é 100 dividido por 5. Logo, isso aqui vai levar 20 segundos. Ou seja, o carro A ele leva 20 segundos para encontrar o carro B. Beleza? Aí você faz a seguinte pergunta. Tá bom, professor, entendi isso. E agora para eu descobrir a posição de encontro deles? Basta você, então, pegar esse valor que você acabou de achar, de t igual a 20, e você vai substituir em uma das funções horárias, seja do carro A, seja do carro B. Elas não vão ter que ser iguais, gente, as posições finais? Então, tanto faz você escolher a do A ou escolher a do B para achar a posição de encontro. Então, aqui, ó, esse tempo aqui, ó, você vai substituir na função do carro A ou na função do carro B, tanto faz. Geralmente eu escolho a que tem o termo a menos, tá? Então, por exemplo, eu sei que o SA é 15 vezes T. Logo, eu vou substituir aqui o T, ó. Então, vai ficar 15 vezes 20. Logo, a posição de encontro deles vai ser, digamos, na posição 300 metros. Beleza, pessoal? Tudo bem? Então, assim, isso daqui é muito comum de aparecer. Então, falou em tempo de encontro, falou em posição que eles vão se encontrar, alguma coisa que um alcança o outro, sempre pode fazer isso. Então, você monta a função horária de cada um, iguala essas funções. Primeira coisa que você vai achar é o tempo de encontro, o instante de tempo que eles vão levar para se encontrar. Depois que você obtém esse tempo, você vai pegar esse valor que você encontrou e vai substituir na função horária ou de um ou na função horária do outro. Acabou. É isso, galera. Tudo bem até aí? Beleza? Tá? Se você quiser, já vou te explicar logo, que aí você escolhe o que você vai fazer. Esses problemas de calcular instante de encontro, você também pode fazer por velocidade relativa, tá? Se você quiser, se você achar mais fácil, tá? Tanto faz. Então, a situação era, você tinha aqui o corpo A que se movia com uma velocidade que era 15, ambos estavam no mesmo sentido, tá? E um corpo B que se movia com uma velocidade que era 10 metros por segundo. Então, você vai pensar assim, ó, eu quero saber um instante de encontro e a posição de encontro. Como ambos se movem no mesmo sentido, o que vai ser a velocidade relativa? Então, vai ser você subtrair os dois valores. Então, 15 menos 10. Ou seja, é como se o corpo A estivesse se movendo com velocidade de 5 metros por segundo em relação ao B, que estaria parado. Tá? Isso que é velocidade relativa. É você deixar um dos corpos parados e o outro vai estar se movendo em relação a ele. Então é isso. A velocidade relativa do A em relação ao B é 5. Então você vai pensar assim, tá, a distância entre eles é 100. Então, ó, nossa fórmula básica, velocidade é distância sobre o tempo. Mas como a distância entre eles era de 100 metros, pensa assim, ó, 5 é a velocidade relativa. 100 é a distância que um está do outro. Logo, eu posso descobrir em quanto tempo o A vai alcançar o B. Então, 100 sobre 5 vai dar os mesmos 20 segundos que a gente obteve quando igualou as funções horárias da posição. Beleza? E aqui, ó, mesmo esquema. Para saber qual foi a distância que o A percorreu ou a posição de encontro, você simplesmente vai repetir a equação. Então, vai ficar velocidade é distância dividido pelo tempo, tá? Então, aqui, ó, quem era a velocidade do A? 15. Beleza. Então, a distância que ele percorreu, eu já sei em quanto tempo ele levou para alcançar o B. Então, a distância percorrida pelo A até alcançar o B, ou seja, a posição que eles se encontram, é 15 vezes 20. Então, isso aqui dá 300 metros. Beleza? Professor, mas isso que você encontrou não foi a posição, foi o ΔS. Mas pensa assim, galera, o ΔS não é S menos S0? Não é isso? Então, aqui, ó, eu encontrei 300. A posição final eu quero saber, tudo bem. E a inicial, como o carro A estava na origem, o objeto A na origem, era 0. Então, o S aqui, ele é 300 também, não faz diferença nenhuma. Beleza, galera? Então, você escolhe. Falou desses problemas de encontro de móveis? Você que sabe, monta a função horária de cada um, iguala, acha o tempo, depois substitui, ou faz
por esse método que é por velocidade relativa. Tá bom, pessoal? Pessoal, deixa eu só falar, antes da gente encerrar nossa aula, deixa eu falar de um detalhe muito importante aqui, que depois eu vou falar em movimento variado também, que são os gráficos nesse movimento uniforme. Então, basicamente, a gente vai ter dois tipos de gráfico aqui. O gráfico de posição por tempo. Lembra, a nossa função horária da posição é a do sorvete. Então, S é igual a S0 mais VT. Então, se você olhar bem para isso, ó, isso nada mais é do que a equação de uma reta que você já conhece na matemática. Lembra dessa historinha? Y é igual a AX mais B. Então, compara aquilo que vocês conhecem na matemática com isso daqui, galera. Então, repara, ó, quem vai ser a minha velocidade aqui? Ó? A minha velocidade nada mais é do que o coeficiente angular. Então, a velocidade, moral da história, ela vai medir a inclinação da reta, pessoal. Então, esse V aqui, ó, ele é o coeficiente angular da reta. Tá? Então, o coeficiente angular, ele mede justamente, ó, vamos passar para essa figura aqui embaixo, ó. Ele mede justamente a inclinação que essa reta vai estar. Então, aqui, ó, deixa eu mudar a cor dessa caneta aqui. O coeficiente angular, ele mede isso aqui, ó, pessoal. A inclinação dessa reta. Moral da história, a velocidade é numericamente igual à tangente desse ângulo aqui. Professor, que louco, por que você está falando isso? Eu não posso fazer ΔS sobre ΔT? Pode. Mas vamos supor que o exercício faz assim, ó. Ele te dá um gráfico e ele não te dá os valores de posição e de tempo. Ele te dá, por exemplo, que esse ângulo, sei lá, é 45 graus e te pede a velocidade. Aí você vai lembrar o seguinte: pô, mas o professor me falou que a velocidade é numericamente igual à tangente do ângulo que estiver formando com a horizontal, ou seja, a inclinação da reta. E eu sei que a tangente de 45 é 1. Logo, a velocidade seria, por exemplo, 1 metro por segundo. Acabou. Então, é muito importante você lembrar essa historinha que velocidade mede a inclinação da reta. E isso é, numericamente, a tangente do ângulo formada com a horizontal. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Já que a gente sabe que é a equação de uma reta, o meu gráfico de posição por tempo, ele pode ser uma reta crescente, que é essa primeira figura que vocês estão vendo aqui. É uma reta crescente, tá? Ou seja, conforme a posição vai aumentando ao longo do tempo, você tem uma reta que representa que essa velocidade é positiva, ou seja, um movimento progressivo. Agora, pode ter o caso que o objeto está em movimento retrógrado, que ele está indo em sentido contrário à orientação da trajetória. Ou seja, nesse caso aqui, ó, os valores de posição são decrescentes, eles vão diminuindo. Ele sai desse ponto aqui, um valor máximo que ele vai ter aqui, e vai diminuindo até chegar ao zero. Beleza, pessoal? Então lembra, gráfico posição por tempo em movimento uniforme é uma reta que é crescente ou decrescente. Tudo depende do sinal da velocidade. Tá? Então lembra, se esse gráfico saiu da origem, quer dizer que a posição inicial do objeto é zero. Mas não necessariamente ele vai sair sempre da origem, tá? O gráfico ele pode sair já de um determinado ponto. Então, aonde começa o gráfico, nesse caso aqui, a posição inicial seria 100 metros, por exemplo. Professor, então como que eu vou descobrir minha velocidade aqui? Ó? Aí você que sabe. Ou você faz aquela historinha da tangente. Quem é tangente aqui? Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Aqui, como tem os valores, eu também posso fazer ΔS sobre ΔT. Tá? Então, aqui o meu ΔS seria o quê? Seria 300, que é a posição final ali no gráfico, menos 100, que é onde começou aquela reta, dividido pelo intervalo de tempo, que seria 20 menos 0. Então, aqui vai ser 200 sobre 20, então isso aqui vai dar 10 metros por segundo seria a velocidade aqui. Tudo bem, pessoal? E por último, a gente tem o gráfico velocidade por tempo. Lembra que no movimento uniforme, a velocidade é sempre constante. Então, o gráfico V por T, reparar, vamos supor que aqui tem um valor que é, sei lá, 4. E aqui um valor menos 4. Repara que ao longo do tempo, conforme o tempo vai passando, a velocidade não muda, que é uma característica do movimento uniforme. Por isso que ela é uma reta que é paralela ao eixo horizontal, que é o eixo do tempo. Ou seja, vai ficar sempre esse mesmo valor conforme o tempo vai avançando. E a mesma coisa aqui, ó. O movimento é retrógrado, logo a velocidade é simplesmente negativa
para dizer que o objeto está em sentido contrário. E por último, galera, uma coisa que é muito importante, que vai acontecer tanto aqui no movimento uniforme quanto no movimento variado. Toda vez que você tem um gráfico de velocidade por tempo, só no de velocidade por tempo, hein? Lembra? Você pode calcular o deslocamento do objeto fazendo a área do gráfico. Então, repara, tem essa reta aqui que está paralela ao eixo. Essa área que está abaixo da reta, tá? Isso vai te dar exatamente, numericamente, o deslocamento do objeto. Então, vi um gráfico de velocidade por tempo e ele te pediu, por exemplo, distância percorrida ou deslocamento, basta você fazer a área. Lembra que eu falo igual numericamente, porque o valor coincide de ser igual, mas são duas grandezas diferentes, mas são numericamente iguais. Tudo bem, galera? Então, aqui no movimento uniforme, essa área aqui vai ser basicamente a área de um retângulo, tá? Ou um quadrado. Lá no movimento variado, que a gente vai poder ter algumas variações. Vai poder ser um triângulo, um trapézio, ou misturar uma parte que é um retângulo, que é uniforme, uma parte que é um trapézio, e assim vai. Mas lembra, galera, falou em gráfico V por T, pediu distância, você pode fazer sempre a área do gráfico que estiver formando lá. Tá bom? Pessoal, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer aquele esquema. Eu vou fazer depois um outro vídeo só para resolver exercício de movimento uniforme, para não ficar aquelas aulas muito longas, tá bom? Então a gente fez essa aula de teoria, fiz um exemplo lá daquele de encontro de móveis, tá? E depois a gente vai fazer uma aula só com exercício de movimento uniforme. Tá bom, meus queridos? Gente, muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo carinho de sempre. Tamo junto, contem comigo sempre para ajudar cada vez mais vocês a deixar a física um pouco mais simples. Queridos, um abraço, tudo de bom, até a próxima aula. Fui, valeu, galera!